Abra comigo a sua Bíblia, Isaías 51, vencendo as cadeias do medo. Isaías 51. Sabemos que todos nós temos temores de algumas coisas. Os nossos temores são vinculados às nossas carências. Os nossos temores são vinculados às nossas faltas. E aqui o Senhor vai falar com o seu povo uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, uma palavra para levantar o povo de Deus, para que o povo de Deus voltasse a acreditar. Isaías 51, versículo de número 1. Acharam? Ouvi-me vós, os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Podei-vos assentar. O povo cativo na Babilônia, um tanto desanimado, prostrado, triste. Situações ruins nos faz ficar tristes e abatidos. Então, levanta-se o profeta Isaías trazendo para o povo uma gloriosa palavra de Deus. E essa palavra, ela começa com um chamado. Ouvi-me, vós os que seguis a justiça. Vós que... Nem parece que Deus está falando com Israel, né? Nem parece. Por quê? Porque agora se vivia um outro tempo, um tempo de arrependimento, um tempo de mudança. Tão bom quando as pessoas olham para mim ou para você e dizem, olha, nem parece que eu estou falando com aquela pessoa. Como é bom quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, quando nós passamos de ignorantes para entendidos, de soberbos para simples e humildes, de confusos para pessoas que conseguem enxergar as coisas com mais clareza. Como é gostoso podermos desfrutar dessa mudança. O Senhor aqui, com muitos atenuantes negativos que dizia sobre Israel, agora diz, ó povo meu que segue a justiça. Que gostoso. Aí ele diz assim, ele começa dizendo assim, vocês precisam olhar para a rocha de onde vocês foram cortados. Eu gosto desse versículo, porque aqui ele fala sobre Abraão, depois ele fala sobre Abraão, mas aqui ele está dizendo assim, vocês lembram de onde eu tirei vocês? Vocês eram lascas de rocha, bem pequenos, nem rocha eram. Vocês lembram do poço de onde eu cavei vocês? Vocês estavam afundados nele. O Senhor faz lembrar o povo de onde Deus os tinha tirado. Agora eu quero começar também com você sobre esse posicionamento. Você consegue lembrar de onde Deus tirou você? Eu acredito que um cristão, ele só se torna cristão quando ele realmente é compungido e ele é dominado por um sentimento de reconhecimento de quanto ele estava perdido, destruído sem Deus. Mesmo que ele veio na sua prosperidade, mesmo que ele veio na sua saúde, mesmo que ele veio no auge da sua potencialidade. Um cristão só é cristão quando ele olha para de onde ele estava, ele diz, eu estava perdido. Mas eu não falo isso com uma conotação no sentido de pessoas que vieram porque estavam falidas, porque estavam com lares destruídos. Mas eu só sou uma pessoa cristã quando eu olho e diz, meu Deus, eu ia para o inferno. Eu estava caminhando para o inferno. Olha de onde Deus me tirou. Existem pessoas que elas vêm para Cristo, só que elas não vêm integralmente. Elas vêm com alguns adendos. Elas vêm com um problema familiar, mas vida financeira organizada. Então, somente o Deus da família, não o Deus da área financeira, só. Elas vêm com enfermidade e é somente o Deus da cura. As outras áreas são intocáveis, elas não permitem serem consagradas. Então, elas não podem dizer que são convertidas, porque elas vieram interessadas em um propósito, esse propósito foi resolvido, a situação foi sanada, e as outras áreas, elas continuam ensoberbecidas, arrogantes e com muitos problemas devidamente naquela área. Você já viu de onde Deus tirou? Pastora, mas eu vim com 3 diplomas, que não significava nada. Você não sabia nem discernir a sua mão direita e a esquerda. É isso que eu e você temos que entender. Mas eu vim com muita garra, garra que você usava para se auto-arranhar. É isso que nós precisamos entender.
O Senhor olha para Israel agora uma nação gigantesca, uma nação enorme. Mas olha de onde eu tirei vocês. Analisa lá. Olha, observa. O poço de onde vocês estavam enterrados. O Senhor começa do versículo 1 até o 6º versículo, tipo, tirando as escamas, abrindo as escamas. Poxa, se eu fiz isso para vocês, se eu tirei vocês de lá, eu também vou tirar vocês de qualquer situações em que vocês estiverem. Do primeiro versículo ao 6º, o Senhor dá um up no emocional de Israel. Depois ele vai atacar o espiritual. Mas aqui ele dá um up no emocional. Porque Israel estava se sentindo definhante, destruído, abatido. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você quiser ajudar... Quem quer ajudar o diabo aqui? Quer ajudar o diabo? Não quer ajudar o diabo, mas ajuda. Quando que eu e você ajudamos o diabo? Quando nós incorremos nas falhas do versículo 1 ao versículo 6 aqui. Emocionalmente estamos ajudando o diabo. Quando nós nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós e para nós. Quando eu e você não sabíamos nem pronunciar certo o nome de Deus. Quando eu e você falávamos o nome de Deus sem saber o que significava. Do versículo 1 ao versículo 6, o Senhor vem no emocional de Israel e levanta. Dizendo, olha de onde eu tirei vocês. Olha o que eu fiz por vocês. Versículo de número 2, ele diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, para Sara, que vos deu a luz, ou seja, de um casal estéril, porque sendo ele só, chamei e o abençoei e multipliquei. Quer dizer, tudo o que vocês são é porque eu lá atrás fiz algo que veio decorrente a isso aqui. Ele era só. Israel estava se sentindo meio que abandonado, sem liderança política, sem liderança sacerdotal. Alguns profetas se levantaram. E o Senhor estava dizendo assim, não há solidão que eu não posso estar dentro dela. Israel estava se sentindo só. Eu vou dizer, entre todas as coisas que Satanás pode fazer contra você, é fazer você se sentir só. Lutando só, batalhando só, sem amigos, sem pessoas para dividir o que você sente, sem pessoas para dividir aquilo que está acontecendo com você, porque na solidão as pessoas se desesperam. Na solidão as pessoas se entregam facilmente ao caos. Você olha e você está rodeado de pessoas, mas essas pessoas não são para você. Elas falam em outras linguagens, elas estão em outro tempo, elas estão vivendo outras estações e você está só. Israel estava se sentindo só. E não são poucas as vezes em que você engole o seu problema, você engole a sua situação e você sorri para aquele que está na primavera. E você levanta aquele que está no deserto. E você cobra aquele que está no inverno. E você engole a sua situação. Porque realmente ela vai ter que ficar dentro de você. Israel estava se sentindo só, e Deus faz eles lembrarem de quando Abraão e Sara eram sozinhos, Deus os chamou, os abençoou e os multiplicou. Existem coisas na sua vida que Deus só vai fazer com você em particular. Existem coisas na sua vida que Deus vai te mostrar apenas na solitude. Existem momentos na sua vida que você vai ter que experimentar a solitude. Você vai ter que experimentar a solidão para que você aprenda a caminhar com a companhia dele, saber que só ele é companheiro. Quando o profeta Isaías diz que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu quero te dizer uma coisa, existe um companheiro que anda do lado de dentro, só ele. Você pode ter pessoas que caminhem com você, do lado, atrás, à frente, mas só ele te acompanha do lado de dentro. Era isso que Deus queria que Israel entendesse. Que Deus o acompanhava do lado de dentro. E que todas as situações, até mesmo o cativeiro, foi planejado, respectivamente, para que Israel acordasse, despertasse e visse: eu tenho um Deus. Versículo de número 3. Ele fala sobre o consolo, porque o Senhor consolará Sião, cidade da alegria, dos cantos. Consolará todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ação de graças e voz de melodia. Ou seja, tudo vai dar certo.
O Senhor estava dizendo, a alegria vai voltar, as canções vão voltar, vai tudo funcionar de novo, tudo vai dar certo, é só um tempo. Vocês estavam errados, foram corrigidos, agora estão tristes, abatidos e desolados, mas eu vou restaurar tudo, vai tudo dar certo de novo. Você crê nisso? Agora o que Deus queria é que ele sentisse o cheiro. Às vezes você chega na sua casa, sua mãe está fazendo a janta, sua esposa, você não sabe, você não está na cozinha, mas você sente o cheiro de longe, principalmente se for o bife, né? Você sente o cheiro de longe. Tudo que Deus queria era que o povo se levantasse emocionalmente para estruturar espiritualmente e conseguir ter fé de novo, conseguir ter ânimo de novo. E o Senhor diz, vocês conseguem sentir o cheiro do jardim do Éden? Eu vou transformar o deserto em Éden. Você ainda tem essa esperança? Pergunta para o seu irmão, você tem essa esperança? Você tem a esperança das mãos do Senhor? Ele diz, eu vou consolar. Por que ele usa essa palavra consolo num versículo que fala de restauração? Por quê? Porque quem ia dar condições da restauração era o coração do povo. Diga assim para o seu irmão, a restauração da sua vida, ela começa dentro do seu coração. Quando existe dentro de você pelejas, dificuldades, tristezas, necessidades, carências, recursos negativos para você se exasperar, irritar-se, não tem como existir a restauração. A restauração inicia-se a partir do consolo. E o que é o consolo? Diga para o seu irmão, o consolo é um coração. Termina a frase. É um coração em ordem. Não existe questionamentos, não existe interrogações. O que eu não sei, Deus sabe. O que eu sei, Ele me ensinou e eu vou fazer. Isso é consolo. O consolo não é você ficar livre da tristeza. É você entender a tristeza. O consolo não é você ter amnésia sobre o que aconteceu, mas você perdoar o que aconteceu. O consolo não é você ter forças para agir amanhã e dizer amanhã eu vou dar conta, eu vou fazer e vai ser uma glória. O consolo é você ter recursos para fazer só o hoje e já é suficiente. O Senhor fala de consolo junto com planejamento. Ele diz, eu vou restaurar, eu vou transformar, eu vou fazer. Mas primeiro vocês têm que ser consolados. Tem que parar com esse negócio de tristeza, de angústia, de agonia. E aceitar a situação como ela é. Vocês perderam, saiu, está tudo destruído. Vocês estão numa terra estranha, acabou, errou, falhou. Tá aí, é isso aí, ó, é isso aí. Agora, a restauração vem a partir do consolo. O leite já derramou? O leite derramou. Essa é a situação real. Então olhe para a situação. Queira mudá-la, queira transformá-la, mas não se rebele. Não se revolte. Não fique revoltado com a situação, porque a revolta da sua alma é uma sentença que você está dando a você mesmo de destruição. Quando você se revolta contra uma situação, você está assinando o seu atestado de incapacidade. Eu sou incapaz de lidar com isso. Não se revolte. Não se insurja. Por quê? Porque se tem que existir um instrumento, esse instrumento é você. É você quem vai mudar, é você quem vai ser usado por Deus para mudar essa situação. E se você se rebelar, você não estará do lado de Deus, você estará do lado do seu inimigo. Eu vou consolar vocês. Ele usa 2 vezes essa palavra, todos os lugares assolados. Primeiro eu preciso restaurar o emocional de vocês, depois restaurar a terra. Primeiro eu preciso restaurar o seu coração, depois restaura a sua família. Primeiro eu preciso restaurar sua alma, depois eu restauro o seu casamento, sua vida financeira. É assim que Deus trabalha. Mas só o que nós queremos que Deus trabalhe do lado de fora, Deus não vai trabalhar do lado de fora em primeiro lugar. Ele vai começar dentro de nós. Porque mais importante para Deus é que sejamos filhos do que abençoados. Diga amém. Versículo 4. Atendei-me, povo. Ele está pedindo, ele diz, ouve-me, ele diz, atenda. Quer dizer, olha para mim, dê recursos para mim, ele diz. Povo meu e nação minha.
inclinai os ouvidos para mim, porque de mim sairá a lei, ou seja, o decreto, o juízo. Eu farei repousar a luz sobre os povos. É de mim que vai sair o decreto. Não adianta vocês ficarem com medo, ansiosos e perturbados. De mim que sai a resposta. Eu que digo o sim, o amém, o não. Pode ser amanhã, hoje. E sou eu, não são vocês. É de Deus que sai. E vocês ficam preocupados com governos, vocês ficam preocupados em reconstruções, vocês ficam preocupados com tantas coisas, sendo que é de mim que sai a lei, é de mim que vai sair o decreto, é de mim que vai sair a palavra. E ele diz, vocês são meus. O que ele está dizendo com isso? Vocês são responsabilidades minhas. Você acredita que você é responsabilidade de Deus? Hã? Então, para que tanta preocupação e tanta ansiedade? Faz só a sua tarefa, a sua parte, só, né? Só o que você tem que fazer. Deus é responsável? Sim. Ele é responsável por você. 5. Perto está a minha justiça. Está chegando muito perto o que eu tenho que fazer. Vem saindo a minha salvação. Os meus braços julgarão os povos. As ilhas me aguardarão e no meu braço esperarão. Até as ilhas isoladas, elas esperam por mim. Vocês precisam entender que eu estou prestes a fazer aquilo que eu tenho. Aí eu me lembro daquele versículo de Hebreus. Só um pouquinho de tempo, você pode completar esse versículo para o seu irmão? E o que há de vir virá. E aquele que recua, eu não tenho prazer nele. Eu tenho prazer naquele que persevera até o fim. Sabe por que existe o desânimo? Direção dos olhos. O desânimo é a direção dos olhos. Direção errada, desânimo. Direção certa, ânimo. Sempre seu desânimo estará ligado com a direção dos olhos. Continua. Continua olhando para aquele que falha, continua olhando para aquele que erra, continua olhando para os problemas, continua olhando para as dificuldades. Não existe ânimo que sustente, que aguente, que não adianta. Continue olhando para você, para a sua habilidade. Se você olha para a sua habilidade hoje, amanhã você vai olhar para a sua debilidade. Se você se insurge, se levanta contra a sua debilidade, é porque ontem você se bancou na sua habilidade. Se você olha para a direção errada, o desânimo, ele é fatídico, ele vai vir. O Senhor estava levantando o ânimo de Israel e ensinando Israel a acreditar que eles eram pessoas especiais e que eles eram de Deus e Deus era os responsáveis por eles. Versículo de número 6. Levantai os vossos olhos para os céus. Até o céu que vocês veem vai se tornar em nada, porque eu sou tudo. Olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra se envelhecerá como roupa, e os seus moradores morrerão semelhantemente. Porém, a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abolida. Até o céu que está sobre vocês, um dia vai ter fim. A terra também. Agora, o que eu digo e o que eu faço, e a minha justiça e as minhas obras, essas não têm fim. Com tudo isso, Deus quer levantar o coração de Israel e fazê-los confiar novamente. Agora o Senhor começa a combater os 3 medos de Israel. O medo do homem, o medo do homem e o medo do homem. Você vai ver que dá uma variação, mas tudo refere-se ao ser humano. O maior terror da sua vida é o ser humano. O maior terror da sua vida. Desde que você nasceu e você morreu, o maior terror da sua vida é o ser humano. Por quê? Porque é o instrumento que Satanás tem. O maior terror. O maior vínculo de sofrimento, de aborrecimento, de dor, de tristeza, de decepção, de preocupação, de ansiedade, de descaso, de nulidade, de depressão, de agressão, o ser humano. E Satanás nada de braçada, porque eu nunca vi instrumento tão voluntário como o ser humano. É na fala, no pensamento, é no gesto, é na falta de disciplina, é na falta de autodedicação e assim por diante.
Hoje o ser humano tem fome, fome de ser humano. Por quê? Porque Deus é muito abstrato para os crentes hoje. Jesus fica muito longe, está muito distante. Por quê? Porque Deus está longe dos homens? Não, porque os homens abandonaram a oração. Versículo 7, ele diz assim: ouvi-me mais uma vez, porque lembra em Êxodo, quando Israel estava sofrendo, a Bíblia diz assim que eles tinham dificuldade de ouvir. Toda pessoa que está sofrendo, você fala 10 vezes, ela está sofrendo. Os ouvidos dela estão tapados, então é normal que você precise dizer várias vezes. Ouvi-me vós que conheceis a justiça. Olha como o Senhor atribui a Israel. Vocês conhecem a justiça. Povo cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias. Primeira situação que o ser humano faz: humilhar o outro. Humilhação e fala, injúria. Fala. Falar o que não deve, falar o que não é, falar o que não precisa ser dito. Vamos trazer, não para Israel, mas vamos trazer para nós. Por que se dá tanto a importância às pessoas que falam coisas para você que não deveriam, e você dá tão menos importância às pessoas que falam para você o que você precisa ouvir? Por causa da vaidade do ego. Deus usa pessoas para falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir, porque isso é direção. E o diabo usa pessoas para falar conosco aquilo que nós queremos ouvir. Por quê? Porque Satanás conhece a força do ego. Ele conhece a força da vaidade. Um crente envaidecido é louco. E um crente em sanidade é sóbrio e de boas obras para si mesmo. Deus estava falando: vocês precisam aprender, pelo conhecimento da palavra, a analisar e balancear as coisas que vocês ouvem. E as coisas que vocês dizem também. Primeiro medo que Israel sofria eram as ameaças, as injúrias, as humilhações, os opróbrios. Você acha realmente que na sua vida você vai passar por algo que não tenha passado por debaixo da mão de Deus? Você acha que ser humano nessa vida pode fazer algo para você que não seja algo que Deus tenha passado a mão por cima? Qual é o medo que você tem de ser humilhado? De ser envergonhado? De ter menos? Tem gente que ele destrói a família só para estar à altura da sociedade. Sabia? Abandona filhos, abandona a família, abandona tudo. Por quê? Porque existe uma sociedade, e isso existe no meio cristão, tá? Todo mundo quer acompanhar todo mundo. Isso é ridículo. As pessoas têm que ter a sua individualidade. As pessoas têm que estar dentro do seu parâmetro, dentro da sua condição. Isso é ridículo. Você querer acompanhar as pessoas que estão ao seu redor, isso é ridículo, isso é falta de identidade. Se você quer comprar uma calça que a sua irmãzinha da igreja tem, vamos falar das meninas que têm bebês agora, né? E você quer comprar a roupa ou fazer, vamos falar de aniversário de bebê aí, que, né, tá na moda agora. Você quer fazer o aniversário do seu bebê à altura da outra, só que a outra tem, e você, ou nem tem, sei lá, e você não tem. Isso é ridículo. Porque isso é falta de identidade. Como crentes, nós precisamos aprender a ter identidade. Identidade é aquilo que atrai o Espírito Santo. O Espírito Santo não vem num vaso vazio. O Espírito Santo não vem habitar nesse púlpito. O Espírito Santo vem habitar em pessoas de carne e osso, pessoas que têm identidade. Pessoas que sabem quem são e assumem que são. A identidade é algo interessante na atração do céu para nós. Então o que o Senhor diz: não se importem com aquilo que os inimigos tentam ultrajar, humilhar vocês e diminuir vocês. Vocês são o que são. Vocês são importantes para mim.
O que o diabo pretende? Ele pretende humilhar você, ele pretende colocar você numa situação diminuta para que você queira crescer, para que você queira levantar-se por base própria, por força própria, por iniciativa própria, sem Deus. E aí o mesmo diabo que te incentivou a subir, ele mesmo te derruba, humilhando você aí verdadeiramente. Para que você quer subir? Para quê? Se ele quiser te subir, amém, mas não precisa. Deus não precisa. Estou ótimo onde eu estou. Estou muito bem onde eu estou. Amo o que eu tenho, amo onde eu estou. Agora, se o Senhor quiser, isso aí é com o Senhor, isso aí não é comigo. Primeiro medo das pessoas é estarem diminuídas perto das outras. Quantas pessoas que guardam hoje amargura e ressentimento porque foram desbancadas numa conversa e num diálogo perto de outras pessoas? Pessoas que se sentem diminuídas tendem a atacar, tendem a ofender. Começam a se equiparar com as outras, porque ele tem, porque eu não tenho, porque ela tem, porque eu não tenho. Vence essa guerra contra Satanás. Você não vale por aquilo que você possui, você vale por quem você é. O nosso valor é por aquilo que nós somos em Deus. Deus olha para Israel e diz: vocês temem as ameaças, as injúrias. Eles dizendo: vocês são os escravos, são nossos. Vocês sabem que vocês não são deles, vocês são meus. Como é que você vence o medo da humilhação, da diminuição, dessa necessidade que você tem de chegar na sua família, lá na roda de almoço, e mostrar, e ficar falando dos quatro cantos, para os cotovelos, e mostrar, e pagar, e comprar, Medo. Medo de estar menor perto dos outros. Medo das pessoas não saberem o seu valor. Eu às vezes não consigo entender as nossas necessidades. Deus olha para Israel e diz: não é suficiente vocês saberem quem são para mim? Por que vocês permitem que o inimigo os intimidem? Por meio da humilhação, do opróbrio, da vergonha? Por que vergonha? Eu estou sendo corrigido? Isso não é vergonhoso? Você está passando por um vale, por um deserto. Por que seria vergonhoso? Você está nas mãos do Pai. Você está sendo corrigido por Ele, exortado por Ele. Isso nada tem a ver com ser vergonhoso. Isso tem a ver com elite. Só os da elite que passam por vales, por desertos, por provações e aprendem na mão dEle. Hein? Ai, que vergonha, todo mundo está e eu não estou, todo mundo pode, O Senhor olha para Israel e diz: não entrem por isso, vocês são singulares, vocês são particulares. Quantas pessoas Satanás tem incentivado, abrasado? Vai lá, faz, acontece, haja, faz alguma coisa, vai lá, mostra do que você é capaz. E eles estão colocando os pés pelas mãos, porque de alguma maneira foram humilhados, diminuídos, porque de alguma maneira precisam mostrar do que são capazes. Nenhum de nós precisamos mostrar nada. Quem é. Você diz assim: eu tenho 1,55, eu tenho 1,60, eu tenho 1,70, eu tenho 1,80. Você já viu alguém dizer isso aí? Não? Porque a gente está vendo a altura, né? A gente sabe mais ou menos, não é verdade? Você acha que você precisa ficar dizendo quem você é, o que você faz? Qual é a solução para a humilhação de Satanás? Versículo de número 7. Ele diz assim: o coração, nele está a minha lei. Quando a palavra do Senhor está dentro do seu coração, você não se importa as fases que você está passando? Se é uma fase de humilhação, se é uma fase de provação, que fase é? Você sabe aqui que Deus está no comando. Diga para o seu irmão: Deus está no comando. E saiba que Ele está no comando no deserto, no monte, no vale. Ele está no comando. Deus está no comando. E aí você se sente
abatido, fica com medo e agora vai piorar, e a coisa vai ficar ruim, porque já está ruim, vai ficar pior. E aí você fica cheio de ideias, cheio de iniciativa, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ter alguma ideia, e eu preciso ter alguma projeção, porque você não precisa de nada. Você não precisa de planos, você precisa de um Deus. Você precisa confiar em Deus, orar a Deus e falar com Deus. Você olha para a sua situação e ela está uma situação humilhante, ela está uma situação de opróbrio, de vergonha, de diminuição, de pequenada. E você diz, agora vai piorar, porque agora. Aí Satanás fala, isso, vai mesmo, põe os pés pelas mãos, vamos ter ideia, vamos ter projeção, vamos fazer algo. Você não precisa fazer nada. A não ser ouvir o que ele tem a dizer, para que depois você tenha alguma atitude respaldada naquilo que ele quer que você faça, não naquilo que você acha que tem que fazer. Medo de ficar para trás, medo de perder, medo de ser apequenado, medo de não ter. Para com esse medo. Onde é que nós vamos parar com tanto medo? Medo de disputa, de querer estar à altura, medo de perder. Agora não vai me querer mais, vai colocar outro em meu lugar. Agora vão me descartar. Agora, escuta. Dá uma olhada de onde ele te tirou e o que ele já fez por você. Agora vão me trocar, agora vão preferir o da esquina do que o meu. Agora. Sinceramente, o que salva é a palavra aqui dentro. O Espírito testifica com o nosso espírito. Vocês são meus. Continuando, versículo 8. Porque a traça os roerá como a roupa, e o bicho os comerá como a lã. Tudo isso vai passar, meu filho. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Tudo isso passa. Será que, quantos anos você tem? Será que com 50 você já cansou de ter medo? Tem algumas coisas boas da idade, sabia? Você chega às vezes numa idade que você olha assim, você fala, eu cansei disso, hein? Isso aí não é mais para mim não, hein? Eu cansei disso. Você precisa de um cansaço. Cansar de ter medo. Cansa de ser preocupado. Você não cansa de ser ansioso, de ser irritado. Você não cansa de ser nervoso. Você não cansa de ser vaidoso. Você não cansa de dar nota fora. Peraí, Deus. O Senhor não cansou de mim, mas eu estou me cansando. Eu estou cansando de dar nota fora, de tanta incredulidade. Estou com vergonha já de mim mesmo. Versículo de número 9. Aí Israel faz uma oração. Vamos lá, o profeta levanta uma oração em nome de Israel. Desperta, desperta. Bom, até agora que eu saiba quem está dormindo, não é Deus, mas Israel. Você está lá, Senhor, age. Deus está lá trabalhando, vamos colocar assim uma situação, né? Todo envolvido com o seu problema. O Senhor fala, bom, eu estou trabalhando, que eu saiba que é você que está choramingando pelos cantos. Eles disseram, desperta, desperta, veste-se de força, ó braço do Senhor, desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe, o que feriu ao chacal? Qual Raabe que eles estavam falando, né? Estavam colocando sobre uma tipificação do monstro marinho, que existia na época, contos, como os inimigos de Israel, o chacal, o Egito. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, que fez no caminho o fundo do mar, para que passassem os remidos? Assim voltarão os resgatados do Senhor, e virão a Sião com júbilo e perpétua alegria. Haverá sobre as suas cabeças gozo e alegria, alcançarão, e a tristeza e o gemido fugirão. Então eles levantam uma oração sobre as obras que Deus fez. Estavam recordando, estavam o quê? Estavam ressurgindo o Deus que é capaz, o Deus que é poderoso. Pastora, mas eu preciso tanto da minha bênção para amanhã. Sabe por que você precisa da sua bênção para amanhã? Por causa da sua carência. E quando você precisa a bênção no tempo de Deus? Quando a sua carência já satisfez dele. Você só precisa da sua bênção para o amanhã, porque você ainda é muito carente. Quando você precisa da sua bênção no tempo que ela vier,
é porque a sua carência já foi sanada nele. Aí o Senhor fala sobre o segundo medo. Versículo 12. E eu sou aquele que vos consola. Quem é, pois, para que temas o homem que é mortal, ou o filho do homem que se torne erva? Agora o Senhor fala sobre o ser humano em si. Toda a regência, todo o domínio da Babilônia, do inimigo sobre eles. Quero falar sobre temor de homens, de seres humanos. Não falo só de temor, mas eu falo de dependência. Dependência é um tipo de medo, porque é um tipo de escravidão. Você sabia que uma pessoa de quase 2 metros de altura, 1,80, 1,70, pode ter medo de um pedacinho de carne de 5, 6 quilos? Como assim, pastora? Pode. Pode ter medo que esse pedacinho morra, que esse pedacinho engasgue, que esse pedacinho fique com uma febre, te dê alguma sequela. Você sabia disso? As nossas ligações com os seres humanos, elas se tornam tão absurdas que elas não são mais amor. Elas não é mais amor, mas são carências. Nós migramos as nossas carências àquele ser humano. E o Senhor diz assim: quem és tu? Você também não é um ser humano? Para que temas o homem que é mortal, para que você seja refém do ser humano, para que você se torne dependente do outro ser humano. Você vive sem qualquer pessoa na sua vida. Mãe, filho, pai. Os profetas provaram isso. Deus tira a esposa de Ezequiel e diz: você não vai derrubar uma lágrima. Nós nascemos sós. E podemos viver assim. Só não podemos viver sem Ele. Mas isso é tão difícil para as pessoas entenderem numa situação contemporânea tão desastrosa, tão catastrófica, onde pessoas têm amado pessoas de uma maneira maligna. Pessoas têm medo de perder pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você: ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. Você não é de ninguém e ninguém é seu. Ninguém. Seus filhos não são seus. Sua família não é sua. Ninguém é de ninguém. Se você é cativo, a culpa não é de Deus. Deus já deixou muito subentendido isso. No entanto, que você pensa uma coisa e seu filho vai pensar outra. Você sente uma coisa, são pessoas totalmente individuais. Não é culpa de Deus que isso ficou subentendido para você. Não ficou explicitamente entendido. Você é só. Ninguém pertence a ninguém. Ninguém é dono de ninguém. Ninguém é dono de ninguém. E é isso que é a causa de muitos aprisionamentos e muitas inseguranças. Existem pessoas que têm a sua família e ele é oprimido porque ele tem que sustentar a sua família. Ele tem medo que alguma coisa falte. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Você está chamando Deus de moleque? Você acha que a sua família é responsabilidade sua e você e ela não é responsabilidade de Deus? E você fica perturbado, angustiado, quase destruindo tudo? Quem somos moleques somos nós, que não temos fé o suficiente para crermos e confiarmos em Deus. Quantas pessoas têm se martirizado e mutilado por falta de fé, por falta de crer em Deus e de confiar em Deus? Medo, 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 medo. Medo que falta. Medo que não possa pagar uma escola particular para um filho. Se você não puder pagar uma escola particular, você coloca na pública mesmo. Qual é o problema? O que nós precisamos entender, que o medo escraviza, as cadeias escravizam. Esse povo aqui estava prestes a ser livre, mas a alma dele ainda estava, deste povo, cativa e aprisionada pelo medo. O Senhor redargue e diz assim: quem são vocês para temer o ser humano? Fica com medo. Ai, se tal pessoa fizer aquilo, ai, se tal pessoa, ai, se... Então confesse que a sua vida não está nas mãos de Deus. Então confesse que você não é crente. Então confesse que você não depende de Deus. Confesse. Fica mais claro, mais explícito, mais bonito, mais decente.
Qual é a solução para o medo do ser humano? Tem gente que tem medo do pai morrer, da mãe morrer, do filho morrer. Todo mundo vai morrer, até você vai morrer. Tem medo. Por que medo? Desfruta o dia de hoje, você não sabe de amanhã. Ai, tenho medo que o meu marido morra. Claro que ninguém gosta da morte, nós não fomos nascidos para isso. Todos nós vamos chorar, vamos ficar deprê, vamos ficar na caverna. Normal. Só que você tem medo. Medo. Deus era Deus antes de. O Senhor diz, quem são vocês? Para temer aquilo que o ser humano, aquilo que... Qual a solução? Consolo, pôr o coração em ordem. Diga para o seu irmão, deixa Deus pôr o coração em ordem. Uma das enfermidades mais pertinentes no dia de hoje é o apego. Se você pudesse enxergar o apego, meu irmão, as pessoas estão apegadas a tudo. Apegadas, é tudo apego. Arruma um trabalho, é apego, um filho é apego nos bens, é apego na vida, é apego. Jesus diz, quem não odiar essa vida vai perdê-la. Tudo é apegado porque é meu, porque é meu, porque é meu. E é um medo de perder, e é um medo de sofrer, e é um medo. Eu tenho medo de passar fome, pastora. Engraçado, quem já passou fome não tem medo de passar fome, é ou não é? Tem vantagem, meu irmão. Você é magrinho. Não é? Não é? 45 quilos assim, de boa. Por que medo? Medo. Não precisa ter medo. O Senhor diz a Israel, eu te deixei passar fome para ver aquilo que tinha no seu coração. Com medo ou sem medo, você vai ter que enfrentar. O medo nos deixa feliz, nos deixa sem desfrutar daquilo que Deus nos deu. Desfruta do que Deus te deu. Terceiro medo, vamos lá, versículo 13. E te esquecestes do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e temes continuamente, todo dia, o furor do angustiador. Teme o dia de amanhã, tem medo do que vai acontecer, medo se vai, medo se não vai, medo. O anjo está ali. Vai, Senhor, não vai? Não, ainda tem um restinho de medo. Vai, não vai? Tem um restinho de medo. Acabou o medo, tô a benção. O medo é o seu atestado de incredulidade. Esse é o medo. Medo. Teme o furor do angustiador. Furor já é algo ruim. Angustiador, aquele que angustia com ferocidade. Medo do que você vai sofrer. Ai, sabe por que eu não tenho filhos? Porque eu tenho medo. Vai que vai dar. Vai dar mesmo. Eu vou casar, vou sofrer. Vai sofrer mesmo. Qual o problema de sofrer? Qual o problema de sofrer? Qual o problema? Nós somos nascidos, Jó diz, o homem é como a fagulha. Ele nasceu para o sofrimento. Depois do Éden, meu irmão, é sofrimento. Até na alegria, às vezes, você sofre. Você está feliz, você fala, eu estou até com vontade de chorar. Vai entender. Uai. Tem medo de angústia, tem medo de sofrer, tem medo do que vai passar, tem medo? Não. Que negócio? É claro que você tem que ser prudente. Não estou falando sobre negligência, sobre imprudência. Mas tem gente que fica com medo. Que eu não quero que o meu filho cresça, porque vai dar trabalho sim. Qualquer tipo de trabalho, mas vai dar. Qual o problema? E aí, pastora, e aí você vai orar, buscar a Deus, vai ter direção e vai dar tudo certo. Que medo do meu filho crescer e ser adolescente. Vai ficar com a cabeça ruim sim. E qual o problema? E aí? Fica com medo do que vai sofrer, do que vai passar. Não. Nós precisamos ser pessoas mais centradas, mais equilibradas. Medo de ser humilhado, medo de perder, medo de ficar quem? Medo de não ser mais reconhecido como antes? Medo das pessoas não olhar mais para você com admiração? Que isso? Quem que se importa com isso? Na altura do campeonato? Hein?
Medo de ter menos que os outros? Qual é o problema? Teu estômago é do mesmo tamanho. Como mais comer. Hein? Medo do quê? Segundo medo que o Senhor atribui aqui. Medo por dependência. Medo das pessoas. Medo. Tem gente que eu vou falar uma coisa para você. Para você viver com ela, você tem que pisar em ovos. Tem que pensar o que fala. Porque se você não pensar o que fala, pelo amor de Deus, precisa de 15 dias de terapia entre os dois para poder resolver. Porque pensou, que não falou, e você quis falar. Não, eu não quis falar. Ai, pelo amor de Deus. Vamos ser mais simples. Vamos ser pessoas mais simples. Me perdoa, está perdoado, né? Vamos, bola para frente. Vamos. E o terceiro medo do qual o Senhor diz, para de ter medo de angústia. Porque o mês que vem eu não sei o que eu vou fazer. É claro, eu não estou pregando aqui sobre negligência, tá? Eu sou a favor da diligência, eu sou a favor da prudência. Eu estou falando de gente avarenta, gente que tem medo de sofrer o ano que vem. Você sabe se você vai estar vivo? Se você não estiver vivo, você nunca mais vai chorar, meu irmão. Só alegria no céu, só alegria. Fica com medo. O que vai ser o ano que vem? O que vai ser a semana que vem? O mês que vem. Será que o governo... Eu quero saber de governo, meu irmão. Eu tenho um governo sobre a minha vida. E é Jesus Cristo. E você tem um governo. E esse governo é Jesus Cristo. É isso que nós temos que entender. O Brasil sempre foi corrupto. O Brasil sempre foi fracassado no governo. Parece que agora você está entendendo, eu não entendo nada de política, mas eu sempre vi, desde que eu me conheço por gente, que o Brasil sempre foi falido. Sempre foi corrupto. E aí? Qual o problema? Agora você fica, porque governo. O seu governo tem nome, é Jesus Cristo. Ele que tem te abençoado. Ele que tirou você de onde você estava e te trouxe até aqui. E vai continuar arrancando os seus medos e dizendo, você é minha nação, é meu povo. Você faz parte de mim e eu sou responsável por você. É disso que nós falamos. Você tem prudência, tá? Sabedoria, uma administração melhor. Tem, claro que tem. A Bíblia ensina isso. Agora, medo? Uma coisa é você ser sóbrio, outra coisa é ser cagão, medroso. Vive com medo, vive apavorado, desequilibrado. Que isso, meu irmão? Você tem fé ou não tem fé? Você confia ou não confia em Deus? Hein? O que o Senhor diz sobre o terceiro medo? Vocês vivem temendo a angústia. Vivem com medo do que alguém pode fazer. O que será que ele vai falar de mim? Eu estou preocupado. Hein? O que vai falar? Eu quero saber. A boca é sua, a cabeça é sua. Você fala o que você quiser. Enquanto você tiver medo, sua fé não subsiste. Enquanto você tiver medo, você será cativo, escravo. Suas cadeias serão visíveis para os demônios. Tem muito medo que está ligado à vaidade, o primeiro medo. Mas se eu perder, tira essa vaidade em nome de Jesus. Se eu perder dinheiro, se eu diminuir o padrão. Quem quer saber de padrão, meu irmão? Só tem um padrão na Escritura, que é o padrão da identidade de Cristo. É esse padrão que eu quero seguir. É esse padrão que eu e você precisamos seguir. É isso que nós precisamos. O versículo termina assim. 13. Presta atenção. E te esqueces do Senhor que te criou, que estendeu os céus e fundou a terra. Temes continuamente todo dia o furor do angustiador, quando se prepara para destruir. Pois onde está o furor do que te atribulava? Cadê aquele que te ameaçava? Cadê aquele que dizia que você ia perecer, que ia dar errado? Cadê? Cadê? O médico chega e diz assim, é assim, ele dá a pior diagnóstico. Porque se aconteceu o melhor, você não culpa ele. Agora o negócio está assim. Dá o pior Você não tem um médico, você não tem um Deus, você não confia nele, você não pode, você não consegue entender, e medo. O que de pior pode acontecer isso? Então eu vou lutar em Deus. Se Deus decidir, é o que vai acontecer. Se Ele não decidir, não vai acontecer. Você tem fé, irmão? Deus queria levantar a fé de Israel e dizer, vocês precisam ter fé.
Onde é que estava o furor do que atribulava? Cadê o furor do Egito? Cadê o Egito agora? Cadê o Egito? Eu não venci aquela nação inteira e tirei vocês de lá de dentro e afoguei os seus soldados no mar. Cadê o furor deles? Agora vocês ficam preocupados com o furor do inimigo de agora? O diabo fica furioso quando você entende isso. Acabou. Porque a ferramenta de Satanás é o medo. Se ele perder o meio de te amedrontar, acabou. Ele não tem mais como te oprimir. Ele não tem como mais fazer você ficar desequilibrado, perturbado, angustiado. As ações do inimigo só prosperam quando existe o medo, quando existe a insegurança, a incredulidade. Acabou o medo, Senhor. Não tem medo mais de morrer, não tem medo mais de ficar doente, não tem medo mais de perder, acabou o medo. O diabo murcha e diz, então agora acabou, Senhor. Não tem mais graça não. Você tem medo do quê? De ser traído? Medo de ser decepcionado? Medo de perder? Medo. Só para encerrar, parte última do versículo 13. Onde está o furor do que te atribular? Você tem medo? Do que você tem medo? Nós falamos aqui, existem vários tipos de medo, mas nós falamos os medos correspondentes ao ser humano. Falamos sobre medo de ser diminuído, medo da dependência, de perder, e o medo da angústia. O medo está ligado com as suas necessidades e a sua vaidade. Eu e você, nós não temos nada, por isso que nós não precisamos ter medo de perder nada. Quem não tem nada, não tem medo de perder nada.